Olá, bem-vindos ao podcast Venci e Vivi. Aqui eu só falo sobre saúde e hoje eu vou conversar com a jornalista Kelly Masso. Quando a pessoa descobre câncer, a família inteira fica doente. E a Kelly acabou de descobrir que o pai dela está com câncer. Kelly, bem-vinda. E os nossos caminhos se cruzam de uma maneira tão forte, né? Uma ligação tão forte, que quando eu descubro o diagnóstico de câncer do meu pai, eu fico abalada, né? Como acho que é para todo mundo. A gente leva um choque inicial, né? E agora, o que vai acontecer? É grave, não é grave? É curável, não é curável? Que tipo de tratamento a gente está falando? O chão se abre, é um clichê, né? O chão se abre. E aí, no dia em que meu pai passou mal e internou, em função de já alguma complicação, fez uma pneumonia, nesse dia exato, chega às minhas mãos um embrulho de papel pardo. Quando eu pego e vejo que é o teu livro, Aluno da Tempestade, eu falei, cara, o Escola, ele adivinhou o que eu estava passando, ele entregou na minha mão. E aí eu devoro, eu faço a leitura assim, quase que instantânea e imediata, porque eu estava diante daquela informação que tu teve também, no caso, claro, né, não era minha, mas do meu pai, e eu não sabia como lidar. E o meu pai, Daniel Escola, ele tem uma característica que é muito parecida contigo, que é a relação com o trabalho, né? Como fazer, como lavrar. Eu tenho vontade assim, de botar vocês dois numa sala um dia para ficar falando, porque aquilo que tu escreve, descreve no livro, que quando tu acorda, tu quer gravar um vídeo, né? Tu quer produzir, leia um livro da escola, ele fala quando ele termina e acorda da cirurgia, do processo, enfim, ele quer gravar uma reportagem, um vídeo. O meu pai, ele quer trabalhar, ele foi para o hospital e ele levou um talão de pedidos, assim, um bloquinho para fazer e fazer pedido, e ficou trabalhando o tempo todo e um pouco de razão e O propósito. Kelly, para minha geração, e acho para teu pai também, a qualidade do trabalho é medida pela quantidade de horas que a gente trabalha. Isso, Escola, exatamente isso, exatamente isso. Sabe que eu fui conversar com a Rosane de Oliveira para tentar entender isso também, e ela me disse na mesma sintonia, na mesma direção, porque a Rosane também passou por um tratamento, né, contra um câncer, e ela falou que ela poderia ter se ausentado no tratamento dela, uma licença, ela não quis, foi uma decisão pessoal dela, e o pai, assim, da meio escola, assim, também, então também passa por um processo de nós, familiares, que ficamos doentes juntos, entre aspas, né? Nós também somos impactados. O diagnóstico é meio que da família, porque a partir dali, o nosso dia a dia, ele é transformado. Desde o diagnóstico, desde o dia em que nós descobrimos, e aí uma curiosidade, meu pai, ele escreveu, ele nunca manda assim muita coisa no grupo da família. Então eu já achei estranho ele digitando, né? Era de manhã, eu estava no carro e ele escreve uma mensagem que ele apaga e ele escreve de novo. Aí eu disse, mas o que será que tem aqui, né? E aí quando ele escreve assim, ó. Bom dia, éramos no grupo eu, meu irmão e a minha mãe. Então 4 pessoas. Ele, bom dia, família. Fui ao médico e fui diagnosticado com câncer. A minha próxima consulta é semana que vem. Beijos. Escola, eu quase bati. Aliás, eu estava no carro, eu quase voei no carro. Assim, me deu uma coisa, eu falei, como é que alguém conta uma coisa dessas como se fosse assim? Bom dia, pessoal. Acordei. Para mim era tão impactante. Mas Bom dia, gente. Hoje eu vou espirrar. isso, tudo bem, hoje tem um espirro aqui, tá tudo certo. E eu fiquei assim, ó, e o meu pai depois ele fala assim, mas ele disse assim, eu não falei para vocês antes porque eu sabia que eu, Kelly, né, minha personalidade, o pessoal sabe, sou muito, assim, efusiva, não sei se 50%, eu sou 100, 120, 200, e aí ele falou, eu não falei antes porque eu já sabia que a Kelly ia enlouquecer, ia ligar para todos os médicos de Porto Alegre, como eu fiz, né, vários amigos, nosso queridíssimo André Fai, foi um dos que eu mandei mensagem falando, pelo amor de Deus, me explica que câncer. Eu já fiz uma apuração na escola, eu já fui apurar. Falei, que câncer é esse? É tratável, não é? Do meu pai está na pré na garganta ou
tecnicamente na laringe, mas é bem aqui. Eu já vi escola, já vi tudo, eu sei tudo, já olhei, já vi o tipo, olhei a classificação, porque eu sou dessa, eu gosto de entender. Então, mandei mensagem para o doutor maravilhoso André Fay, mandei mensagem para o nosso querido amigo Rafael Hesler, que faz um trabalho de pesquisa e estudo, e ligado ao estudo do câncer infantil, para a nossa querida doutora Liz. Eu fui apurar o que era. Eu fiquei naquela ânsia e meu pai falou assim: minha filha, tá tudo bem. Eu falei: tá tudo bem pra quem? É isso? Ô, Kelly, uma das lições que eu aprendi é que a rede de apoio é muito importante. Tipo, quando eu descobri câncer, ninguém me abandonou. Eu tenho um dado aqui que eu vou te passar. Sabia que a maioria dos homens abandona as mulheres quando elas descobrem que tem câncer de mama. E eu tenho um nome para isso: covardia. Porque a melhor coisa é ter a família do lado. E eu acho que isso é muito importante, né, Guilherme? É fundamental, escola. Essa tua intervenção ela é muito importante, porque eu acho que no momento em que nós descobrimos, a gente criou a gente já tem um elo, né? Mas a gente fortaleceu esse elo de uma maneira que foi assim, ó, o que cada um vai fazer, sabe? Então, eu fui atrás de apurar e de ver qual seria o melhor caminho. O meu irmão foi buscar informação assim. A minha mãe foi. Nós somos em várias organizando esse enfrentamento, plano ou e foi a partir daí que as coisas começaram a acontecer, buscando caminhos. E esse momento que vai exigir mudanças nas nossas rotinas, né? Talvez de ter que botar um pé no freio no trabalho. O meu pai, no caso, era fumante. E fumante, muito fumante. Então vai exigir. Tabagista é um horror. Horror! Quero falar sobre isso, pelo amor de Deus, larguem o cigarro. Eu tenho vontade, escola, de na rua e apagando o cigarro das pessoas, que eu tô vendo a pessoa acendendo cigarro, eu tenho vontade de um por um, assim, sabe? Que nem criança pega o balão, assim, vai. Eu tenho vontade de apagar um cigarro por um, jogar água. Mas isso que tu falou da família, a gente se mobilizou. E aí, meu pai, como eu falei, teve que internar. Aí eu fui atrás, porque eu sabia que ele queria ver os jogos, né? Do Grêmio e tal. Eu fui atrás do. Será que eu consigo um computador para ele poder ver o jogo? Aí o meu irmão foi atrás. Eu falei pro meu irmão, tu vê as coisas que ele vai ter que levar lá para o hospital, coisas de higiene e tal. E a minha mãe foi comprar um pijama. Todo mundo sabe de alguma forma. E a minha família, que é um familhão, né? Meu pai são em 10 irmãos, a família da minha mãe são em 4. Então, todo mundo começou aqui. E eu, quando é que eu vou visitar? Eu falei, cara, nós vamos enlouquecer o pessoal da Santa Casa, porque todos os irmãos queriam visitar, uma loucura. Eu falei, guardem que não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Vamos lá, todos juntos, porque em algum momento vai ser necessário mais um, mais outro. E assim nós nos organizamos, porque essa rede, como tu disseste, de apoio, ela é o que dá sustentação, né? Me parece. Tu tem mais lugar de fala até do que eu. O Kelly, quero te dizer uma coisa. Nessa hora, tem que escolher o melhor hospital, porque tu entrega a tua vida para o hospital. Isso é outro fato, né, escola? Porque quando eu fui conversar com o Fay, com o doutor André Fay, era um pouco de jornalista, assim, né? Porque eu queria saber, eu mandei para ele assim, qual que é o melhor... eu queria entender se existia tratamento por rádio, por químio, de que jeito, do que a gente estava falando, né, tecnicamente. E ele, André Fay, né? Escola, um craque, tu cita ele no livro, tem foto dele no livro, eu mostrei pro meu pai, eu já devorei o livro e eu fiz o quê? Dei pro meu pai ler, né? Então, e fora que eu comprei o livro também, além do que tu me mandou, eu comprei. Eu sou a pessoa que vai ter livro do escola, tipo o teu quadro velho aí que eu amo, que eu tenho em casa, eu vou pendurar livro do Daniel Escola por tudo. E aí já botei minha mãe a ler também, enfim, tudo isso para falar do Fay. O Fay, que é um ser humano, ele, além do conhecimento técnico, né, que ele é um craque. Ele é amigo. Isso é mais importante. Cara, o técnico tem que gostar de ti. E hoje eu sou amigão do Fábio. Exatamente, escola. É isso, porque quando eu vou atrás dele, ele falou: não, Kelly, vem aqui no consultório, quero pra gente conversar e tal. E aí ele faz isso aí que falou, ele é um amigo. Ele, daquele tamanho dele, de 2 metros. Eu sei. Como ele te abraçou. E ele abraçava o Davi e o Bernardo. Então ele abraça meu pai. Seu Erli, como é que o senhor. Aquilo ali, para quem está enfrentando, quem ainda está perplexo diante de um diagnóstico, que é um diagnóstico difícil, né? Ainda que hoje tem tratamento, a gente já está em outro momento, não é mais uma sentença. E eu acho que usou o termo perfeito.
o chão se abre. Abriu, gente. Eu fiquei... O meu literalmente se abriu, sabe por quê? Quando eu recebi a notícia, eu não conseguia ficar de pé. Eu tive que sentar. É isso aí. Essa é a sensação. É esta a sensação. Fiquei tão abalado, mas eu pensava assim, vou viver, vou viver. É isso. O teu livro tem um momento que tu fala assim que, cara, se os caras enfrentaram a batalha tal, os imigrantes fizeram não sei o quê, os guerreiros... Como é que eu, Daniel Escola, que estou aqui no meu privilégio, não sei como é que eu vou me entregar, né? Eu vou conseguir, vou adiante e tal. E porque tem o choque inicial, né? Porque aí tu leva assim, um contraste. E depois tu vai começando a pé no chão, né? A gente primeiro cai o chão, abre, tá? Vamos organizar aqui as tabuinhas e vamos ficar de pé, porque vai ter um caminho, um processo pela frente. E eu acho também que no meu caso, aqui a gente está falando sobre ser uma familiar, né? Eu também pego para mim muito isso de ser a gestora, a organizadora. E tem que ter alguém no papel, né? Claro. Passa isso de, não, nós vamos por aqui, plano, eu vou não sei o quê, porque o paciente ele está ali enfrentando... Porque eu sempre digo o seguinte, ó, na minha lápide, e eu espero que demore muito tempo, vai ter escrito, nunca foi abandonada. E é verdade. Família, amigos, colegas, vizinhos, nunca fui abandonado. E para falar, para corroborar, concordar com isso que tu está dizendo, o escola. Bom, o teu vizinho, o João, me procurou para a gente falar. Não, do Vaticano, o padre. Padre Antônio. Ele mandou, porque era o processo de pandemia, então ele mandou pelo correio, não pelo correio, tá? Para a empresa que faz isso, 1/3 para o escola, ou acho que era 1/3, mas quando o Papa, que perdeu na entrega, na logística. Então, ele falou, Kelly, agora eu vou entregar na tua mão para tu entregar para a escola, porque pela transportadora que ele mandou, lá do Vaticano, lá do outro lado, não tinha chegado. Então, era até o Papa preocupado com a escola, tu entendeu? E aí vem essa corrente, ele vai, eu me lembro, ele foi lá em casa e o Gabardo tinha tido Covid, eu acho, fazia pouco tempo. Eu falei, padre, o senhor não sobe, que o Gabardo teve Covid, nós não podemos deixar o senhor doente, não sei o quê. Daí ele, não, tá, eu vou. Daí ficou na sala, nós isolamos o Gabardo num quarto, tudo de máscara, para poder receber o presente que o Papa tinha mandado para, e que eu fui lá depois na casa da escola. É que tu também é tu, né? Tu é um cara que é fora de série. Então, nós fizemos uma rede de pessoas que ia fazer tudo para o Daniel Escola. E isso faz muita diferença, né? Kelly, tu acredita que eu não fazia ideia disso? Eu não sabia, mentira! E agora, eu vou te dizer uma coisa, tem muita gente me perguntando, e aí, foi Deus que salvou? Olha, quem me salvou foi a medicina, a ciência. Mas, ao mesmo tempo, deve ter um toque divino aí. Mas quem me salvou foi a qualidade da saúde privada de Porto Alegre. É impressionante. A gente tem um privilégio de estar em Porto Alegre, que é uma cidade que é uma referência em termos de saúde. Eu me lembro que eu conversei com o doutor Rafael, que eu citei aqui, que é teu amigo também, né? Acho que tá no livro, acho que tem até, não sei se é um capítulo ou uma foto dele, mas me lembro que tem. O doutor Rafael, ele disse para mim, ele falou, onde é que teu pai tá? Porque minha família é de Santa Catarina, né? Meu pai nasceu em Santa Catarina. E eu falei, não, ele tá em Porto Alegre. Daí ele disse, tá no melhor lugar. Fica tranquila. Porque... E aqui nós temos os melhores hospitais, né? A gente falou do teu, onde tu te tratou, o Moinvento, onde nasceu, que eu fui absolutamente na Santa Casa, que é onde meu pai tá. Aliás, estava, mas já teve alta com a graça de Deus. E agora a gente vai fazer rádio aqui. Também um tratamento, assim, com o doutor Luquete, fora, faz uma entrega pessoas, um cuidado. Nós estamos privilegiados por estar aqui na pontinha sul do Brasil, né? Numa cidade, numa capital do estado do Rio Grande do Sul. É um privilégio. E como eu concordo contigo, a medicina e os profissionais, o FAI, poderia estar, os teus, né? O Arthur, né? O Arthur, a Daniela Paleta, a equipe de enfermagem, Meu Deus, os porteiros, todo mundo.
A gente fica amigo de todo mundo na escola. Aí eu fiquei amigo da guria da recepção, já brincava É, adesivo que tinha que pegar, que não sei o quê. O Fernandes, lá da Santa Casa, que moveu mundos e fundos, e ele me recebia. E sabe que é importante também, daí tu falou da espiritualidade, porque no dia que eu chego lá na Santa Casa e sento na sala do Fernandes para falar do caso do meu pai, e nós conversando, o meu pai é super, assim, é uma pessoa, um velho rabugento, tá? Escola, assim, ele fez durão. bem, porque é isso que ele é mesmo. Menos rabugento que tu, mas ele é bem rabugento, tá? E aí ele falou, ele tava assim, porque ele não queria ser internado, porque como é que ele ia parar de trabalhar? Aliás, sobre isso bem rapidinho, vou contar. Quando a gente soube que ele ia internar, ele, ele arregalou um olho assim, ó, tipo, como que eu vou parar de trabalhar? E aí eu falei pra ele, Meu, é igual, a escola é igual. Eu falei, pai, eu vou te dar 1 hora, tá? Nós vamos para Santa Casa e tal. Eu vou te dar 1 hora. Tu tem 1 hora para tu processar e fazer o que tu quiser. Tu quer ir em casa? Quer tomar um café? Quer ir numa livraria? O que tu quiser nessa 1 hora. Para onde que ele foi? Para o trabalho. E ficou lá, se despedindo do trabalho, dando tchau para a calculadora, dando tchau pro. Sabe? Ele ficou 1 hora. E eu falei, pai, as tuas coisas, tu não quer arrumar uma malinha, botar uma. Isso tu faz, ele disse assim. E aí lá fui eu mexer em pijama, coisa, comprar, e desodorante, pasta de dente, enfim. Mas tudo isso para dizer que o Fernandes, na sala dele, então meu pai já estava aqui apavorado. A gente entra na sala do Fernandes e ele tem na mesa dele uns 10 livros, assim, uma pilha de livros espíritas. Meu pai é espírita. E atrás um quadro de Bezerra de Menezes. Meu pai é super conectado, ele vai no centro espírita do Bezerra e tal. E ali é uma conexão espiritual. E sim, a medicina é o que salva, com certeza. Mas aquela conexão espiritual, é, aquilo fez o meu pai assim, ó. Ah, tá bem. Eles começaram a conversar do Evangelho do Allan Kardec. E aquilo foi assim, ó. eu acho que a religião é mais, como tu disse, espiritual. Mas Isso. a questão física mesmo é com a medicina, É. que aliás evolui muito. Agora, para a gente encerrar, Kelly, fala um pouquinho da questão prática. Ele vai ter que superar, vai? Ele teve assim, isso também faz parte, tu viveu isso, né? Eu sei da tua trajetória. A gente teve 2 caminhos foram colocados para o meu pai. Um caminho de cirurgia e um caminho de rádio e químio. E quem decide é o paciente na escola. Mas a família, eu e o meu irmão estávamos no consultório quando um profissional médico maravilhoso, excelente, lá do Clínicas do Dr. Conrado, falou da cirurgia. O meu pai olhou e falou: não, eu não. E aí eu ainda assim, ó, assim, o meu irmão ficou bravo. Falou, tu vai fazer. E meu irmão falou, eu não vou fazer. E ele falou, tu vai fazer. Não, não vou fazer. E aí ele disse assim, a escolha é minha. E o meu irmão disse, não, não é tua, é nossa. E ele falou, a escolha é minha. E é verdade, quem decide é o paciente, meu pai é um adulto, com todas as decisões e opções, ele decide. E aí nós conversei com o doutor Conrado, né? Excelente profissional, otorrino, especialista aqui nessa região de pescoço, cabeça e pescoço. E aí ele disse, Kelly, o teu pai fez uma opção, é a opção dele e é direito dele. Então, conversamos com o doutor André Faia, oncologista, e ele fará um tratamento com radioterapia e ainda não temos certeza, mas provavelmente uma quimioterapia também. Só que, Daniel Escola, tu sabe bem, a radioterapia é um tratamento que funciona, só que é agressivo. E teria não é sequela a palavra, mas teria repercussões, digamos assim, né? Um custo em qualquer que fosse o órgão. Agora, tu imagina na garganta, então tu vai queimar esta região. Então, engolir, falar, respirar, tudo passa por aqui. Vai ser um processo que eu falo custoso para ele, o tratamento em si. Eu até tenho conversas com ele, pai, eu acho que tu não está entendendo a dimensão, porque tem pacientes que em determinado momento fica tão machucado que eles têm que colocar uma sonda para se alimentar, eles não conseguem engolir mais. Eu vou dar um exemplo bem simples aqui. Eu fiz cirurgia quando era pequenininha de amígdalas, retirada de amígdalas. Por eu ter retirado, ter feito a cirurgia, eu não conseguia engolir. Então, por um tempo, eu fiquei sem comer, o que é preocupante. Paciente oncológico não pode, né? Então, talvez
no momento ele tem que colocar a sonda para se alimentar. E ele disse, tá, tudo bem, porque só vai ser só por um tempo, eu vou passar. Só que, Daniel Escola, aí, só eu levando tu para conversar com ele fala que ele vai continuar trabalhando. Ele disse para mim. E aí ele quer que eu ache um horário que a radioterapia seja de noite para ele poder trabalhar de manhã. O Kelly, para encerrar, eu vou te contar uma coisa. Eu era tão workaholic que eu marquei a ressonância onde eu descobri o câncer no domingo de manhã, porque eu não podia perder um dia de trabalho. É igual o pai. E a mulher é muito mais inteligente que o homem, né? Aí eu descobri o câncer e eu falei com o Arthur, o cara que me operou. E eu disse, Arthur, quanto tempo eu vou demorar? Uns 15 dias. Então, o que eu fiz? Tirei férias, 30 dias e pensei, quando eu voltar, vou voltar normal. Nem vou anunciar, atenção, tenho câncer. E aí, não, ele 15 dias, depois começa a rádio, depois químio. Aí na químio e na rádio eu perdi meu instrumento de trabalho, a voz, e agora está recuperando. Mas eu queria te agradecer, dizer que vai dar tudo certo. Parabéns, porque a rede de apoio que ele é muito importante. Muito obrigado, jornalista Kelly Mas, cujo pai está com câncer. Obrigado pelo teu depoimento. Escola, eu que agradeço a oportunidade, eu agradeço imensamente. Quero encerrar lembrando de uma frase tua do teu livro, Aluna da Tempestade. Essa frase diz que toda a história que nos impacta, e eu diria até que nos abala de alguma forma, que nos atinge, ela pode ser usada para transformar a história das pessoas. E foi exatamente o que tu fez. Ao tu contar a tua história, ao tu escrever num livro, aqui nesse podcast, tu me impactou, a mim, ao meu pai e a minha família. Então, nós somos profundamente gratos e vamos enfrentar essa batalha. Muito pessoas como tu contar a própria. Obrigado, Kelly.